Hoje vamos falar um pouco sobre as 4 principais escolas da Antiguidade no período da Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Porém, antes de ver elas, vamos ver o que antecedeu isso. Antes do início da Idade Média, já haviam cristãos que tentavam conciliar os conhecimentos religiosos ou de fé com a filosofia grega. Alguns autores, inclusive, consideraram que esse movimento seja considerado parte da filosofia medieval, ainda que tenha sido iniciado séculos antes da queda do Império Romano do Ocidente, fato que marca o início do período medieval. Para que consigamos entender, é de suma importância olhar as raízes, a filosofia apostólica e a filosofia apologética, que são parte fundamental para a construção das crenças e pensamentos da Idade Média. A filosofia apostólica, também conhecida como a filosofia dos apóstolos, aconteceu no século I e II d.C. A grande preocupação ainda era a difusão do pensamento cristão, ou seja, espalhar a mensagem bíblica. O nome mais conhecido dessa escola é Paulo de Tarso. Nos anos seguintes, entretanto, temos as invasões bárbaras, a popularização do cristianismo e a divisão do Império Romano. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem o presente, nem o porvir e nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olá, sou conhecido como São Paulo e sou um dos apóstolos de Jesus Cristo e um dos maiores pregadores do cristianismo. Eu escrevi 3 epístolas do Novo Testamento. E antes de me converter ao cristianismo, eu persegui os seguidores de Jesus na cidade de Jerusalém. Um importante teólogo e também um grande influenciador da filosofia foi Justino Mártir. Nós não queremos o mal daqueles que nos tiram a vida, porque não tememos a morte. Não podemos ser acusados em presa, apenas por obedecermos os mandamentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olá, meus queridos fiéis, me chamo Flávio Justino e também sou conhecido como Justino Mártir. Sou um teólogo romano do século II, mártir e santo da Igreja Católica. Fui introduzido no mundo da fé por um sábio homem que me envolveu em uma discussão filosófica e me apresentou um tal de Jesus Cristo, e a partir daí fui buscar mais sobre ele. A apologética tinha uma base de fiéis muito grande. Faz apologia às escrituras sagradas, negando toda a filosofia anterior, considerada pagã, da tradição clássica greco-romana. Essas 2 primeiras escolas tiveram um papel fundador em criar a base para quais seriam os ensinamentos que os filósofos a seguir seguiriam. E durante essa época e depois dela, houve um grande marco para a história, que foi a queda do Império de Roma. A queda do Império Romano se passou em 476 d.C., quando Rômulo Augusto, o último imperador de Roma, foi obrigado a se isolar pelo rei do povo germânico, Érulo, o do Acro. A crise teve início no século II e III d.C. O período foi marcado pelas invasões germânicas, tentativas de assassinatos e golpes contra os imperadores, a crise econômica e a corrupção. Com a sua queda se dá início à Idade Medieval, também conhecida como a Idade das Trevas. No período compreendido entre os séculos V e XV na Europa, a produção filosófica é marcada pelo sincretismo realizado entre os ideais cristãos e filosóficos. Não é sem razão que os principais filósofos dessa época sejam ligados com a Igreja. Inspiração na filosofia clássica, a união da fé cristã e da razão, a utilização dos conceitos da filosofia grega ao cristianismo, busca da verdade divina eram algumas das principais características filosóficas medievais. Essas características são justificadas pelo poder que era exercido pela Igreja durante a Idade Média. Vale lembrar que esse período foi marcado pela expansão e fortalecimento da Igreja, que exercia poder não somente nas dimensões espirituais, mas principalmente nas esferas econômicas e políticas. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, pois é a fonte de todos os vícios.
Não é o tanto que fazemos, mas pelo motivo que fazemos que determina a bondade ou a malícia. Meu nome é Aurélia Agostinho, mas também sou conhecido como Santo Agostinho de Hipona. Dos mais chegados e parceiros de bar, sou protetor dos cervejeiros. Sou o patrono da ordem religiosa agostiana e um dos responsáveis pelo pensamento cristão medieval e da filosofia patrística. Sou também bispo, escritor, filósofo, teólogo, além de ter testemunhado acontecimentos históricos de primeira ordem, tal como o fim da Antiguidade Clássica e a invasão de Roma. Esse dia foi louco. Sempre digo aos meus fiéis que a interpretação da Bíblia deve ser de acordo com o conhecimento de cada época, provocando releituras nos textos sagrados. A filosofia patrística foi desenvolvida entre os séculos 4 e 8. Foi fortemente influenciada pelos pensamentos de Platão. Eles acreditavam que é possível fazer uma associação entre as ideias do filósofo e da palavra de Deus. Eles adaptavam seus ensinamentos àquilo que era pregado pelo cristianismo. Os integrantes da filosofia patrística, eles elaboravam explicações para temas cristãos, tipo imortalidade da alma, existência de um único Deus e sua representação com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O nome da filosofia patrística está diretamente relacionado com o título das figuras que produziam conhecimento filosófico nesses momentos, os padres da igreja. A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Não se opor ao erro é aprová-lo, e não defender a verdade é negá-lo. Toma cuidado com o homem de um só livro. Para aquele que tem a fé, nenhuma explicação é necessária, mas para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Meu nome é Tomás de Aquino, sou um padre e professor católico medieval e também represento o período chamado de Escolástica da Filosofia. Vocês acreditam que eu sou chamado de boi mudo só porque eu sou muito quieto e prefiro ficar minha, sempre andando de verso dos meus livros e pensamentos? Também tenho medo de chuva, um fato que eu considero bem constrangedor, para falar a verdade, pois quando eu tinha apenas 2 anos, um raio caiu no quarto onde eu e minha irmã dormimos e infelizmente ela não sobreviveu. Na minha época não tínhamos youtubers. Como que era o outro mesmo? Instagram. Isso, Instagram. Os influencers para mim foram na real Agostinho de Hipona, Aristóteles, Platão e Sócrates. A filosofia escolástica aconteceu entre os séculos 9 e 16. São as reflexões empreendidas por Aristóteles que serviram de base para os filósofos. Agora eles voltam suas atenções para explicar as questões religiosas, como a imortalidade, a existência de Deus e a alma. É nesse momento que São Tomás de Aquino publica a Suma Teológica, uma obra que apresenta evidências da existência de Deus. Outra questão central para os filósofos dessa época era combater tudo aquilo que se opõe à fé cristã, ou seja, o paganismo, a heresia e a não aceitação de Deus. De forma geral, a filosofia medieval tentava compreender a divindade e seus princípios. Um, dois, três, vai. Filosofia escolástica. Me calma. Erros de gravação aqui, não tá funcionando, vai. Cara de dor e sofrimento. Camille, a luz. Ah, a pele do Jonathan. Tava gravando até agora ou não? Não. Vai começar agora. Tá assim ontem. Escrevi tanto que... Escrevi tanto que deu quase uma... Gente, que deu quase uma Bíblia. Risos. Discípulos de Jesus aos arredores de Jerusalém. Até a gente já decorou sua fala. Eu sou cega. Tu tá com óculos na cabeça. De novo. Agora Esses carros rebaixados fazendo barulho, é coisa horrível. não, aquele outro era bonito. Qualquer coisa. Camille, para de rir, velho. Camille. Mãe. Eu gravei um texto inteiro. Ela não consegue gravar uma frase. Estamos aí. Desgraça. Vai. Ele tá rindo. Jonathan, vai pro cantinho. Vai. Abaixa a cabeça.
Abaixa a cabeça. Lá vem a senhora. Tá gravando? Para de complicar. Não, mas que dá uma tirada. Faz apologia. Para. Sai de trás que me dá vontade de ir. Jonathan, outro cantinho. Vai pro outro cantinho. Faz essa... Faz apologia. Ai, que... Pera aí. Vai. Pode. Pera. Ó. Que é? Cagando, aqui é edição. 1, 2, 3. Clássica greco. Cala a boca, passarinho. Vai. Vai. Nossa, a Camila deu uma intimidada nas crianças agora. Vai. Coitada da criança. 1, 2, 3. Vai. Corre. Gente, da onde que vem tanta criança, gente? Mais uma, velho. Para de rir. Oi. Calma, Calma. Pois eu que sou enrolada, né? Ela não consegue falar um século. Aconteceu. Larga a guicha. E tem mais? A existência de Deus é uma... Lá vem Enilson. Dá autógrafo. Pouco. Ai, fiquei com vergonha, pera. Sim. Já sabe tua fala? Não, deixa eu ver. Carro, filho. Tem que passar bem agora. Morrer. Eu não acredito. Você vai. A produção é Meu Deus do céu, que... Isso. Eu esqueci essa merda. Expansão, fortalecimento. Expansão. Ah, foi? É que eu não consigo parar de gravar. Ai, merda. Eu não consigo parar de gravar. Camila tá... Eu perdi o vídeo. Eu acho que não. Acho que tu deveria fazer aqui. Lá tem pessoal que tá jogando nós, entendeu? Aí é pra acabar, Eu não decorei o texto, o que faz daí agora? Lê ali, Como? mais perto. Como? Cadê o... Não dá pra pôr o texto embaixo? Pega uma foto no lixo, né? Ah, mas... Pega lá. Que tá gravando a tua cara.